Bom, agora a minha pergunta, assim, tá muito bom esse papo, muito leve, né, as coisas vão surgindo e eu acho que são coisas que a gente se identifica a todo momento. Mas uma matéria que eu li no New York Times recentemente, até fiz um post no meu LinkedIn falando sobre isso, é que mais 25 milhões aí, né, de pessoas deixaram o seu emprego, principalmente nos Estados Unidos. E aí por uma série de motivos, né, eu acho que tem o esgotamento mental, tem pessoas se aposentando, tem pessoas que falam assim: não, o que é qualidade de vida, o que é sucesso para mim, e tomam decisões, né, de deixar grandes cargos, grandes empresas para coisas, para outras funções, ou mais leves, mas que realmente se conectam muito mais com o teu momento de vida. E aí eu queria um pouquinho da tua análise também frente a isso, né? Que eu acho que é uma tendência que está vindo para o Brasil também, onde a gente vê muito mais as pessoas empoderando-se aí da sua carreira e falando assim: não, não faz mais sentido para mim estar aqui dentro dessa empresa, dentro desse cargo. Então, queria ouvir um pouquinho você. Boa, Wayne, a grande renúncia, né? É como eles estão, né, chamando isso lá nos Estados Unidos. Saiu já uma matéria aqui no Brasil, não lembro onde tá, já tem alguns dados também, né, aqui mostrando alguns números, né, preliminares que mostram um caminho parecido em proporções diferentes, né, mas, né, parecido também. Eu só quero fazer aqui né, um banho de realidade antes da gente falar disso, né, Wayne, que estamos num país com 13 milhões de desempregados, né? Então, o que eu vou falar agora não se aplica para todo mundo, obviamente, né? Se aplica mais para algumas indústrias do que para outras. Quando a gente tem desemprego, quando a gente tem escassez, né, a regra do jogo, o poder dessas tendências fica muito menos na mão dos empregados, muito menos na mão dos empregados e muito mais na mão do empregador. Mas vamos pegar, por exemplo, a indústria de tecnologia no Brasil, né, em que a gente pode ver o poder muito mais na mão dos trabalhadores. Eu dei mentoria para um engenheiro de software e ele queria desenvolver ali algumas habilidades de liderança. A gente fez algumas sessões e no meio do nosso trabalho ele recebeu a notícia da empresa dele que ele teria que voltar a trabalhar metade do tempo presencial. E ele se mudou com a família para Florianópolis. Se mudou para lá. Acho que filhinho pequeno, né, a esposa, e ele não queria. Ele começou a negociar com a empresa, falou: olha, tô aqui 2 anos, o trabalho está acontecendo super bem, eu prefiro ficar daqui, não tem como a gente negociar. A empresa, não, você tem que voltar. Sabe o que ele fez? Carta de demissão na segunda-feira. Carta de demissão na segunda-feira. Por quê? Porque ele trabalha numa indústria, Winnie, que num segmento em que tem escassez de profissional. Então ele tem muita oferta de trabalho. Então ele pode se dar o luxo de falar: não trabalho, principalmente na engenharia de software, desenvolvedor, né? Um monte de startup de fora, um monte de empresa de fora querendo contratar aqui, né, home office para trabalhar para fora, 100% home office. Sabe o que aconteceu quando ele fez isso? A empresa mudou de ideia. A empresa mudou de ideia, falou: não, tá bom, então a gente vai dar mais um ano, e em um ano a gente faz mais uma avaliação e decide o que a gente vai fazer. E aí, por que eu estou contando essa história, né, pareado com a sua pergunta? Eu falo que as pessoas, quando elas podem, elas vão sim influenciar o que está acontecendo, elas vão criar tendências. E uma tendência no mercado de tecnologia hoje em dia é quem cria as condições, quem está determinando as condições são as pessoas. Né? Muito do que está acontecendo nos Estados Unidos. Peraí, as condições não são favoráveis em alguns mercados. Lá é muito diferente daqui, tá? O poder aquisitivo, né, os savings, lá, as economias, etc. Então as pessoas olham para aqui e falam: não, nessas condições eu prefiro ficar em casa, eu prefiro não trabalhar e não vou trabalhar, ou vou mudar de ramo. E o que está acontecendo por causa disso? Está mudando em alguns lugares a dinâmica e o que é oferecido. É o que está sendo feito aqui de maneira muito incisiva também no mercado de tecnologia. E honestamente, gente, é o melhor lugar que a gente pode estar. Você precisa ter um pouco de equilíbrio entre quem dita a tendência, se é o mercado, se são as empresas e são as pessoas. Tem que ser ali o meio termo, o que é bom para todo mundo. Poxa, se um engenheiro de software pode trabalhar de Florianópolis, não precisa estar no escritório, para que ele vai estar no escritório? Para que ele vai se enfurnar no escritório? Falou: Luciano, eu vou para o escritório, eu vou ligar o computador, ficar 7 horas olhando para o computador. Eu não vou interagir com ninguém. É o que eu faço. Eu só vou olhar para código. Para que eu tenho que ir para o escritório? E ele tem razão nisso. Só que ele está numa posição em que ele pode determinar. E o mercado de tecnologia, não sei se vocês acompanham o LinkedIn, tem muita discussão sobre isso. Ele realmente está sendo ditado pelos profissionais. Não tem profissional. Então o profissional fala: eu quero isso, as empresas vão ter que acatar e vão acabar chegando ali no equilíbrio.
E fora o futuro do trabalho, né, são várias novas posições que as empresas ainda estão aprendendo sobre elas. Se a gente falar sobre felicidade do trabalho, que é algo que a Suzy está estudando agora, employer branding, community manager, são todas novas posições que as empresas, né, estão se adaptando aí, esses profissionais estão muito mais empoderados mesmo, né. Exato, exato. Ah, Então eu vejo e como um mas o movimento. ponto eu acho que durante a pandemia as pessoas aprenderam também que elas são capazes de outras coisas, né, fora ali aquele trabalho tradicional. Então também acho que surgiu esse movimento. A gente está numa época agora de repensar muita coisa, de repensar o que a gente fazia, o que a gente faz, e principalmente, eu acho que isso é muito mais acentuado nos privilegiados. Né? Quem tem privilégio, principalmente econômico, né, com esse sim pararam e falaram: opa, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero fazer, eu quero um mundo diferente, eu não quero mais morar em São Paulo, eu quero morar em Florianópolis, eu não quero voltar para lá. Então, quem tem o privilégio vai sim colocar essa carta na mesa e, dependendo da quantidade de pessoas, vai acabar virando uma tendência. E, de novo, viu, gente, eu acho isso extremamente positivo para o mercado como um todo. Sem dúvida. E é uma frase que a gente usa, mais uma vez, nos eventos, no nosso curso, que é: antigamente a empresa escolheu o candidato. Agora tem uma vírgula, né? Agora a vírgula. Cada vez mais são os candidatos que escolhem a empresa, né? Então, acho que tem que ter o meio termo, lógico, né? Nesse sentido que você trouxe um pouco, mas cada vez mais o poder de escolha, decisão, e começando para variar dos Estados Unidos, mas já chegou aqui. Tem uma matéria na Você RH, se eu não me engano, né? Você SE, Você RH, agora de janeiro a fevereiro, falando já um pouco sobre isso. Quantas milhares, centenas de milhares de pessoas já no Brasil que também já pediram demissão, exatamente porque não concordam, porque não querem. E aí, vem atrás da gente aqui e fala para fazer employer branding. Putz, mas employer branding não é santo milagreiro, como diz a Suzy, né? Faz parte da estratégia e etc. Ajuda para um monte de coisa, mas se a sua política, se o seu processo, as caixinhas de RH que a gente chama, né, não são tão legais, se a sua liderança não é bem treinada, se você não tem uma relação de confiança, uma comunicação clara e transparente com os colaboradores, não tem employer branding que salve.